TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil. Oferecimento Digimais, o banco digital do torcedor cruzeirense. 98 FM, a rádio do bem. Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você o cruzeiro é mais cabuloso. Safecar Brasil, quem ama protege. Bolão Rei do Espaguete, desde 1961, agora na Esplanada do Mineirão. Parceiros oficiais da TV Máfia Azul, o veículo de comunicação oficial da maior de Minas. Alô galera, a gente está aqui novamente com a resenha maior de Minas. Vamos falar do Cruzeiro, falar dessa situação difícil que a gente está vivendo, mas que se Deus quiser, a gente vai sair dela. A gente sempre, com os nossos patrocinadores, com os nossos amigos, o Digimais, o banco digital do torcedor cruzeirense, a 98 FM, a rádio do bem, Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você, o Cruzeiro é ainda mais cabuloso. Safecar Brasil, quem ama, protege. Bolão, o Rei do Espaguete, desde 61, agora na Esplanada do Mineirão. Estamos aqui mais uma vez, Pablito, de volta depois da ditadura, da derrubada do muro. Pablito conosco aqui, que honra ter você, gente. Impedidos aí, depois a gente conta essa história. Fala, Mar, grande guerreiro. De novo aí, de volta Tamo junto aqui. Resenha do maior de Minas. A criançada tá com a gente aqui, a Ana Esther, filha do Omar, o Gui do Omar, também filho do Omar. Semana da Criança. Aí, Semana da Criança. Meu filhote aqui, o Miguelzinho. Estão com a gente aqui participando dessa resenha hoje, herdeiro semana. Herdeiro do Bonfim inteiro. Que é isso, mas estamos lá, né? Pois é, gente, é o seguinte, ontem, aliás, essa semana, na minha opinião, tanto o jogo da quarta-feira, quanto esse jogo de ontem contra a Chapecoense, o Cruzeiro, pra mim, cara, foi garfado. Tudo bem, o time não tá apresentando um grande futebol, a sorte parece que abandonou a gente, tá dando tudo errado, fora de campo, esse tumulto todo, essa bagunça que virou a administração do Cruzeiro. Mas pelo amor de Deus, pô, aquele gol lá, que invalidaram, o gol do Fred, agora ontem, um gol aos 49 minutos, que ficou nítido ali pela linha, que estava impedido. O gol do Goiás contra o Goiás. O gol do Goiás também. Eu fico pensando, o que fazer para sair dessa fase? O que você acha, Omar? Ô Bolão, então, pelo menos esses dois últimos jogos que a gente acompanhou aí, no Mineirão, né, ontem contra a Chapecoense, no Mineirão contra o Fluminense, eu não acho que faltou garra dos jogadores, acho que não é treinador. Bolão, são coisas do futebol, né? A gente sabe que futebol tem hora que a bola não entra. Eu diria, né, assim, eu sou muito supersticioso, eu diria que às vezes o universo conspira contra. E infelizmente esses dois jogos, né? Claro que nós tivemos falhas sim em jogos anteriores, né? Não vou colocar culpa em ninguém aqui, mas talvez o Cruzeiro tenha priorizado outras competições e esquecido do Campeonato Brasileiro. Isso, né? Tá fazendo falta agora. Tá fazendo falta, isso a gente sabe que está fazendo. Agora é o seguinte, cara, da situação nossa não tem outra alternativa. É pegar com Deus, né? Com fé. Tem possibilidade de matemática? Tem. Então, sim, enquanto tiver possibilidade de matemática, a gente está com a cabeça erguida, vamos a campo, vamos apoiar o time para sair dessa situação. E eu tenho fé, sim, que a gente vai sair. Tá difícil demais a cada partida, tem se complicado mais, mas estou acreditando nos jogadores, na equipe. Vejo que eles ontem, todos eles, se entregaram, né? Infelizmente, cara, tem coisa que... né? Parece que é o universo, cara. Tá nos acréscimos, além dos acréscimos, foram 5 minutos de acréscimo. O último lance. Ele analisou o VAR, deu gol e acabou. Os últimos segundos. Então, assim, são coisas que realmente é do futebol e é inexplicável. Sabe o que acontece? Quando a fase é boa, por exemplo, aquele jogo de ontem ali, mesmo que tivesse acontecido aquele gol da Chape no final, o Cruzeiro tá ligando de uns 3 ali, porque teve chance pra isso. Faltou. Perdemos o David perdeu um gol terrível incrível. Debaixo tivemos várias chances. O Fred, até do Fred, não é o único não, que a bola chegou a bater na cara do goleiro, que é porque ele fez uma grande defesa do João Ricardo. Eu acho que o lance do Fred foi defesa do goleiro. Eu sou contrário à opinião dos dois, dos senhores. Eu acho que a partir do momento que os jogadores eles derrubam um treinador que não é do agrado deles, um jogador que tem altos vencimentos aí, né, no futebol, usa uma camisa 9, e um jogador que usa uma camisa 9, na minha opinião, ele é contratado para marcar gols.
Então ele tem que ser cobrado, porque quando ele tá marcando gol, aí era rei do stories pra lá, era bonito pra caramba, fazer stories todo dia e ficava na onda. Na hora que está mais precisando, no momento que o Cruzeiro mais precisa na história, não tá marcando gol. Então tem que ser cobrado. Nós revisamos esse lance aí ontem, olhamos. Tinha inúmeras oportunidades para fazer a finalização. Ele escolheu dominar e chutou, pegou na cara do goleiro. Ora, se ele tivesse feito tudo 100%, a bola teria entrado, na minha opinião. Com certeza. Mas é o que eu tô falando. É claro que tem que ser cobrado, principalmente o Fred, porque além de ser um jogador rodado, experiente, é um cara, é um definidor. O que a gente espera dele é justamente o que você está falando, gol. Mas quando a fase está difícil de voltar, infelizmente parece que tudo, é que o Omar falou agora há pouco, parece que tudo está conspirando contra a gente. Entendeu? A gente espera que realmente o Cruzeiro possa sair dessa situação difícil. Não é, Miguelzinho? Lógico que eu também achei que teve inúmeras oportunidades do time marcar, não marcou e acabou tomando aquele gol no final, né? É isso aí. Exatamente. É isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Não pode, pelejando. só para finalizar esse assunto que você colocou de VAR, não pode depender de VAR, não. De maneira nenhuma. Né? Eu até vi o treinador do Flamengo falando assim, nós não podemos depender de VAR. Então o Cruzeiro também tem que agir em cima dessa premissa. Ficar questionando aí falha de VAR, de arbitragem, e nós não estamos ganhando o jogo. Nós temos que, na minha opinião, sério, Bolão, o Cruzeiro ontem ele se comportou como um time médio contra a Chapecoense. Ele tem que falar assim, somos um time gigante, somos grandes, e tem que engolir a Chapecoense. Exatamente. Ele tem que ter 6, 7, 8 oportunidades claras de gol contra a Chapecoense, que é o pior time do campeonato. Então, se ficar dependendo de VAR até o final do campeonato, vai ficar difícil. Realmente, é verdade. Eu penso assim, não é que a gente possa ter a dependência do VAR, de maneira nenhuma. Mas como a fase está tão ruim, está tão difícil, que a bola não entra, o time não faz gol, não tá tendo competência, não está tendo tranquilidade, infelizmente não está conseguindo finalizar bem, fazer os gols que a gente tanto está precisando, as vitórias não estão aparecendo, e elas são urgentes. É urgente que o Cruzeiro vença. Esse jogo de quarta-feira, igual por exemplo contra o São Paulo, nós temos que estar lá todo mundo de novo, o Cruzeiro lotar mais uma vez, fazendo os papéis que a gente tem feito com excelência. Essa é a grande verdade. Tem que lembrar isso, o torcedor não deixou o Cruzeiro em momento nenhum. Isso aí tem que ser destacado. O último jogo contra o Fluminense, no último minuto, o torcedor gritando, apoiando. Então, não falta apoio do torcedor. Momento nenhum. A torcida do Cruzeiro tem sido fantástica e tem demonstrado isso ao longo dos anos. Eu acredito que, mais uma vez, que na quarta-feira vai ser jogo de casa cheia, até pela importância do jogo. Acho que 30 mil, tranquilo. Exatamente. Pela importância do jogo, que nós precisamos demais vencer. Né? Eu vi ontem uma coisa que me deixou triste, preocupado. Eu vi muita gente assim em grupos, em redes sociais, tanto em grupos de WhatsApp, cruzeirenses, amigos meus, uma debandada geral dos grupos. O pessoal preocupado, saindo, falando, não aguento mais, joguei a toalha, eu não dou conta mais. Olha, eu não desisto. Eu não vou abandonar o Cruzeiro jamais. Nunca. Eu entendo e respeito essas pessoas que estão mais preocupadas e que acham que não dá mais. Eu entendo e respeito. Mas nós não vamos cair, não. De jeito, nós não podemos cair. E se Deus quiser, nós vamos conseguir escapar. E tem que começar a ganhar, tem que começar a pontuar, fazer os 3 pontos. Entendeu? E quarta-feira, o time do Cruzeiro tem que entrar para dentro de São Paulo, gente. São Paulo é uma grande equipe? Mas o Cruzeiro também é. Então nós temos que entrar para dentro. Temos que vencer esse jogo. É um jogo importantíssimo e nós precisamos demais vencer esse jogo. Eu concordo, né? Só reafirmando que a torcida está fazendo seu papel. Nós temos até uma média muito boa esse ano de público. Então, eu reitero o que vocês estão falando sobre a torcida. E sobre quarta-feira não tem outro resultado, né? O Cruzeiro já entrou numa situação que hoje ele tem 73,1% de chance de rebaixamento. O Cruzeiro está 8 jogos sem vencer. O Cruzeiro desde do ano passado contra o Ceará, 1-0, gol do Sassá, lá em junho do ano passado, foi a última vitória fora de casa, então assim, os números já estão completamente contra o Cruzeiro. Se ele não começar a fazer os números ficarem a favor, aí, né, eu entendo a preocupação que você está falando, a debandada dos torcedores no grupo, jogando a toalha, é muito pelo momento do empate ali, ver que a coisa não está reagindo. Então, mas chega na terça, quarta-feira, no dia do jogo, ele volta aquele ânimo. Volta o ânimo e tal, aquele negócio todo. Mas precisa de uma coisa. De quem colocou o Cruzeiro nessa situação, que são os jogadores que eram o mesmo que do início do ano, que estavam ali no segundo melhor lugar da Libertadores, ganharam o Campeonato Mineiro, fizeram farra, e aí, vamos dizer, lembrou muito 2010, o Barcelona das Américas. Não levamos esse apelido esse ano, mas lembrou muito, destruir no início do ano e depois
virou uma debandada dentro de campo que colocou o Cruzeiro nessa situação. Então, somente os jogadores podem dar resposta para a torcida, porque a torcida está fazendo a parte dela. Exatamente. Lembrando uma coisa, gente, o Cruzeiro não tem elenco para estar onde se De encontra maneira hoje nenhuma. na tabela. Jogadores aí que poderiam jogar qualquer time são de jogadores, se você colocar desde o goleiro até lá na frente, da linha de frente, são jogadores de alta qualificação, né? Não, né, assim, não precisa nem falar o salário, né? Que são salários altíssimos. Então, os jogadores têm que dar resposta sim. Nós falamos sobre o torcedor. A torcida não abandonou o clube em momento algum e nem vai abandonar. Tenho absoluta certeza que vai estar sempre apoiando. Agora, os jogadores têm que dar resposta em campo. Com certeza. Tem que dar resposta. Ontem, realmente, que a gente estava falando, eu vi garra, assim, por parte deles. Tá faltando realmente um pouco de futebol no sentido de finalização. Né? Então, o meio de campo ali tem que criar mais. Parece que nós temos uma deficiência, assim, nos últimos jogos, principalmente, de armação. O Robinho faz uma falta no Cruzeiro que é impressionante. Então, assim, o Cruzeiro tem que treinar mais e tem que ter garra, cara. Os jogadores têm que ter garra, porque para sair dessa situação, os protagonistas são eles. Exatamente. Né? Nós fazemos a parte nossa, cada um fazer a parte dele, mas os jogadores têm que fazer em campo. Não adianta. Um jogador que eu tenho visto, que tem mostrado dentro de campo, não sei se vocês concordam, mas além de ter melhorado tecnicamente, muita vontade, é o Egídio, cara. O Egídio nos outros jogos, na minha opinião, jogou bem demais. Eu já discordo assim. Eu acho que Os tem dois últimos jogos, pra mim, ele foi foi muito bem. abaixo. Não, achei ele Não, muito achei que abaixo. foi bem. Contra o Fluminense, por exemplo, achei que ele foi bem. o único cruzamento que ele acertou foi o gol do Fred, que foi anulado. Mas eu achei ele muito... Eu já gostei, sabe de quem? Do Edilson. Não, o Edilson Eu acho que jogou muito Edilson, bem sim. contra Edilson o Fluminense. E ontem ele jogou muito bem, aliás, ele saiu até por cansaço, né, por precaução, porque ele correu muito, achei que ele foi muito bem. Mas o Edilson, pra mim, tá devendo. Principalmente ontem, eu acho que o Edilson jogou muito bem. Ontem, Não, jogou Que bem. estava sendo Jogou bem criticado demais, com muita razão pelo torcedor, que vem num momento péssimo, expulsões aí de infantilidade, né? Então, tava muito mal, mas esses dois jogos eu acho que ele deu uma recuperada. Mas eu acho que o principal, sinceramente, o Amata já frisou isso aqui, eu acho que realmente vontade dos jogadores está faltando. Eu não vejo falta de vontade, falta de garra, de determinação de ganhar os jogos, não. Eu vejo realmente uma deficiência técnica que não era para ter, porque nós temos jogadores de grande qualidade técnica, mas que nesse momento não estão rendendo o que a gente espera. Seja pela idade, de repente o teórico do time fica meio lento, seja pela falta de sorte, seja pela a fase está tão difícil que parece que tem jogador, parece que a bola está queimando o pé, tem hora que ele parece ter medo de finalizar, tem medo de... o Cruzeiro tem que voltar a ter aquela confiança que vai acertar, entendeu? Você vai chutar, dar um chute de média distância ali, entendeu? E ter a confiança que essa bola vai entrar. Tá faltando isso, preciso voltar a ter essa confiança, entendeu? Eu espero que essa confiança volte, que a partir desse jogo de quarta-feira seja uma nova fase, se Deus quiser. Porque se o Cruzeiro ganha um jogo difícil como esse vai ser, porque o São Paulo sempre foi asa negra. Muito. Se o Cruzeiro ganha do São Paulo, a gente ganha moral. Claro que ganha, entendeu? Então precisa demais ganhar esse jogo. E a torcida, mais uma vez, está lá e vai estar e ter paciência e incentivar o tempo todo. Se você analisar em termos de estatística, em termos, né, de projeção, pouquíssimos cruzeirenses consideram uma vitória contra o São Paulo quarta-feira. Exatamente. Verifica, né, faz uma pesquisa pra você ver. Eu posso falar? Normalmente tem muita gente falando de empate. Cara, se o Cruzeiro ganha quarta-feira, E ganha moral. que já não tá contando, né, com essa vitória, pô, cara, Dá uma injeção de ânimo. puta que pariu, cara. Exatamente. É um combustível violento aí para seguidas, para sequência do... Mais um Isso que eu jogador ia perguntar pra você. O que você acha que o Cruzeiro deve fazer pra ganhar de São Paulo? Você tá calado aí, vamos botar o bolãozinho pra falar, né, Miguel? bolão? Eu acho que deveria, principalmente um lugar que eu tô achando que todos os adversários estão jogando muito em cima, tá sendo o Fabrício Bruno pela falta do Léo. Eu tô achando ele um jogador sem confiança, a bola chega nele, ele toca pro Dedéu, só recua pro Fábio. Tô achando que tá faltando confiança no time pra sair pro jogo. Boa. Você falou do São Paulo aí, hoje de Daqui a manhã... pouco eu tomar meu lugar aqui, viu? Não demora não. Mas hoje de manhã eu vi um comentário do Cruzeiro em Foco, né, lá do Twitter. Ele escreveu: São Paulo, pense bem, tá? O que é melhor pra você? Perder 3 pontos na quarta-feira ou 6 pontos em 2020? Porque, né, pelo histórico que você falou. Pô, sacanagem, pô. Não, mas se você for parar pra pensar, é melhor perder 3 pontos. Melhor, agora, pô, com certeza. Pensa bem aí, São Paulo, pensa bem aí. Só pra dar uma descontraída aqui. Ajuda nós aí, porque o negócio tá feio. Mudando um pouquinho de assunto, é claro que é uma coisa que a gente não tem como escapar, deixar de falar e tal.
Essa confusão toda que o Cruzeiro viveu nos bastidores nos últimos meses, essas denúncias graves que foram reveladas pelo Fantástico, para muita gente tem gente que coloca até culpa na Globo dessa crise do Cruzeiro, acho que não deveria ter sido feito dessa forma, que deveria ter sido lavada a roupa suja em casa. Eu entendo as pessoas que pensam dessa forma, respeito, entendeu? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, vários conselheiros tentaram isso nos bastidores, tentaram conversar, tentaram ter respostas da atual diretoria e não tiveram essa resposta. Por isso foi externado. Eu não sei quem divulgou, quem mandou para a Globo, quem deu as informações, não é papel meu saber, mas eu não culpo essa pessoa, não. Da mesma forma que eu respeito quem pensa o contrário. Olha, a minha posição é o seguinte, o Cruzeiro realmente, né, particularmente, eu acho que desde o início da administração do Wagner tem coisas erradas, né, e que uma hora ia estourar, né, então assim, estourou tarde, estourou cedo, não sei, foi na hora que tinha que ser aberto, né, como se diz, a ferida abriu, né, que a ferida tinha um momento ela ia abrir. Em relação ao Rede Globo, o Fantástico, né, que veio as denúncias, também tenho conversado com vários amigos, muita gente, de certa forma, revoltado, falando que há perseguição por parte de Globo. Eu não vejo dessa forma. Eu hoje agradeço muito à Globo, muito ao Fantástico, ao programa, que trouxe as denúncias, porque no momento em que traz as denúncias, evidentemente que potencializa as cobranças. Porque quando não vem, quando não tem essa, como se diz, esse destaque, né, infelizmente as coisas são colocadas panos quentes. Né? Isso é uma tradição que existe, nós brasileiros temos essa tradição. Tá vendo coisa errada, mas aceita passivamente. Quando o negócio vai, né, aos jornais, quando cria uma dimensão maior, aí sim já começa a querer, né, já resolver. Então assim, era necessário sim essas denúncias. Tem conselheiros muito sérios no Cruzeiro que estão lutando realmente pela sanidade da instituição. E, poxa vida, a gente tem que limpar. Infelizmente, tem que ser uma faxina geral no Cruzeiro, né? Vamos ter que renascer, ressurgir. A instituição, realmente, a imagem da instituição tá desgastada. Abalada, Lembrando o seguinte, ferida. cruzeirense, jamais tenha vergonha da sua instituição, do seu clube. Tá? O Cruzeiro não tem culpa disso. São gestores, são pessoas que levaram o Cruzeiro a fazer isso. Então jamais tenha vergonha, tá? Tenha orgulho da instituição. E nós vamos sair dessa sim, se Deus quiser. Sobre tudo isso aí, eu vou contar uma história que muito torcedor não sabe. Eu vejo o torcedor em cima lá da Gabi, né, do próprio Capelo, lá falando que estão perseguindo o Cruzeiro. Mas a primeira reportagem da Gabi, né, que fez a Cruzeiro no Fantástico, foi contra o Flamengo. E ela é flamenguista. Na época da Patrícia Morim, ela tinha seus conchaves ali dentro para se reeleger, então ela externou isso tudo na reportagem de várias coisas erradas que ela estava fazendo. Ela perdeu a eleição, aí depois entrou o Bandeira. Olha, não estou falando que tudo foi culpa dela, não foi mérito dela não, mas a Patrícia perdeu a eleição por conta das denúncias, entrou o Bandeira Melo. O Bandeira Melo, eu não sou flamenguista, mas né, eu coloco igual eu sempre falo com você lá, o Benito Mas é o maior ex-presidente do Cruzeiro, porque ele pegou o Cruzeiro praticamente falido e aí saneou o Cruzeiro. O Bandeira Melo fez a mesma coisa no Flamengo, colocou o Flamengo saneado e aí hoje eles estão deitando a roda porque um presidente... Então, talvez ela tenha até mudado o curso do Flamengo por conta de denúncia. Ô, gente, se tá errado, tem que denunciar, não tem que esconder. O próprio balanço do Cruzeiro, ele mostra, se você tiver um pouquinho de curiosidade, lê o balanço do Cruzeiro. Até 2017, o Cruzeiro não gastava um centavo com o conselheiro. Em 2018, o Cruzeiro gastou mais de 8 milhões. Por quê? Por quê? Por que tá gastando isso tudo com o conselheiro? Alguma coisa tem. Concorda? Aí você pega lá, o cargo de vice-presidente de futebol nunca tinha sido remunerado na história. Nunca. Aí você pega lá, o Nicola soltou a matéria, que o cargo do vice-presidente, mais o cargo do Serginho, que foi um cargo inventado, custou o Cruzeiro mais de 14 milhões. Ou seja, era 14 milhões que o Cruzeiro não gastava. Aí eles pegaram uma folha do Cruzeiro que era 12 milhões, transformou em 20. Ou seja, mas é 8 milhões, se você mensal, colocar... Né? Mensal, se você colocar... Um ano são quase 100 milhões. Exatamente. Aí você não consegue fechar a conta. Você não vai conseguir fechar a conta. Então eu tô falando só de coisas que tá no balanço do Cruzeiro. Não tô falando, por exemplo, você pega... Lembra da história da esteira da NASA? Que o Rival pagou 250 mil... A mesma esteira da NASA, o mesmo cara que trouxe pro Cruzeiro e o Cruzeiro pagou 360 mil. Por quê?
Então são coisas, são coisas que o Cruzeiro coloca no balanço. Então o Cruzeiro precisa ser um clube mais transparente. Tem que ser transparente. A transparência está aí. Outra coisa sobre essas comissões, chega a ser assim, né, surreal. Isso é imoral. Ou seja, pagar comissão para renovar contrato de Fábio, um funcionário que está há 12 anos... 3 que entraram, né, no negócio. 3. Então, a situação do Mike é a mesma situação, ou seja, é um contrato que já tinha assinado. O próprio signatário do Palmeiras, que é o Alexandre Matos, achou aquilo absurdo. Falou, pô, isso aí, como assim? O contrato já existe. O passe era fixado. Já está fixado, já tem os valores para que intermediário para poder receber dinheiro. Então, assim, são coisas que realmente têm que ser, no mínimo, esclarecidas, como você falou. Exatamente. Isso é urgente. Porque o que acontece? Se essas coisas fossem tudo transparente, fosse tudo normal, tranquilo, a gente não está ali nessa fase agora, não está ali precisando discutir isso aqui, não. Grande problema do Cruzeiro, o grande problema que eu vi na administração do Wagner foi isso. Essas coisas que a gente realmente não consegue entender. Porque não é coisa de 100 mil, não. É aquilo que a gente acabou de falar aqui. Em um ano são quase 100 milhões. Sim, velho. Sim. Entendeu? Então não tem cabimento, cara. No balanço do Cruzeiro, quando você olha, eles, tudo que tá dentro do balanço foi aumentado. Tudo, sem exceção. Alimentação, toca tudo que envolve o Cruzeiro foi aumentado no balanço. Então, assim, a coisa de você parar e pensar, aí fala de austeridade, fala de compliance, é bonito demais as duas palavras. É lindo, mas tem que colocar em prática, Bolão. Se não colocar em prática, o clube vai falir, o clube vai... cara, e eu não quero deixar de colocar também a responsabilidade em cima do Gilvan, que pegou o clube lá com o Zezé entregou até muito... Tranquilo, com as contas ali, 120 milhões, que era coisa, você vai vender ali 4, 5 jogadores equacionado. E o Gilvan foi um dos maiores presidentes na conquista de títulos, né? Deixou um puta time também, vamos deixar claro aqui pro Wagner. O Gilvan pegou um time ali, 100 jogadores, mas montou um time aí que foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa Brasil, entregou tudo pronto pro Wagner também, vamos ressaltar isso. Mas no quesito financeiro, no quesito gestão financeira, ele meteu os pés pelas mãos. Então, não estou colocando aqui, né, panos quentes para ninguém, mas precisa ser explicado todo esse contexto aí e por que o Cruzeiro... Aí o Wagner, que pega o clube já numa situação complicada, acaba de alarmar o clube ainda mais. E outra coisa, como que um presidente de uma instituição terceiriza a sua gestão? Porque no momento que ele pega e assina uma procuração, dando plenos poderes para uma terceira pessoa que não foi eleita, que era funcionário, não tem identificação com o clube, isso é terceirização. Exatamente. Você, presidente, imagina, o presidente da instituição terceirizou a gestão, a administração do Cruzeiro. Por aí você já viu, não poderia dar certo. Não tem lógica, não poderia tá tudo errado. Se ele se sentia incapaz de dirigir o clube... Renunciaria ou não entraria? Exatamente. Porque quando ele terceirizou, ele mostrou que não tinha capacidade de gerir o clube. Ponto. Entendeu? Então... infelizmente, ele deveria ter feito isso, renunciado ou nem ter se candidatado. Não se candidataria. Ou se viu que o negócio era realmente complicado, renunciaria. Exatamente, O que o seu filho acha disso? A gente espera, daqui a pouco o Miguel vai conversar com a gente, a gente espera o seguinte, que a partir de agora, entendeu? Com essas demissões que vem acontecendo, o que a gente ouve nos bastidores, que vai ser feita uma verdadeira limpa, vai tirar todos esses cargos aí de pessoas jurídicas, conselheiros vão deixar de receber, isso é o que a gente tem ouvido. Eu espero que realmente sejam saneadas as contas do Cruzeiro, né? E que a partir disso o Cruzeiro volte a ter credibilidade. Que o Zezé, essa vinda do Zezé, ela trouxe uma esperança muito grande para a torcida, né? Claro que ele não é o salvador da pátria, mas ele tem realmente Eu acho que o Zezé, ele é um cara polêmico, ele é um cara que tem gente que gosta e gente que odeia, né? Mas a gente não pode negar o seguinte, o cara voltou para o Cruzeiro num momento de turbulência absurda. Não é qualquer um. Exatamente, entendeu? Ele colocou o nome dele à frente ali, porque se Bolonha, cai... acima de tudo, é cruzeirense. Cruzeirense, exatamente. É cruzeirense. E outra coisa lá, ele fica bem claro também, isso foi dito pelo próprio Wagner, lá na coletiva, né, da apresentação do Zezé, que o cargo que o Zezé vai ocupar não vai receber nenhum real por isso. Sim. Não será remunerado. Eles estão divulgando aí, né? No perfil aí estão divulgando que o Zezé vai ganhar 200 mil reais. Mas isso aí é a gente querendo tumultuar, querendo se estabilizar, você sabe disso. Né? Nós não sabemos quem está fazendo isso. Então, assim, a gente espera que essas coisas melhorem, que o Cruzeiro possa realmente seguir, voltar a trilhar as vitórias. Confiante para a quarta, Miguel? Estou muito confiante. Em questão dessa gestão financeira também, tem outra coisa. Como é que o jogador vai jogar bem num jogo se não recebe
o salário dele normal e tudo, salário atrasado, turbulências no clube, nem sempre consegue também manter a cabeça no foco no jogo dentro de campo. Verdade. Eu acho que vai ter mais, vai além, né? Por exemplo, vocês trabalham numa empresa, aí está lá 3, 4, 5 meses. Como que o seu chefe vai te cobrar empenho? Como que ele vai te cobrar? Eu quero que você renda mais aqui na empresa se você não está recebendo. Exatamente. O que você vai fazer? Beleza, eu vou render. Aí chega e vai virar as costas, vai ficar no WhatsApp, vai. Foi o que o Zezé falou lá na no coletiva. Globo.com. Falou, não posso culpar o jogador, não. Se os caras não estão recebendo. Não pode. Não Então pode. o desafio é esse, é justamente conseguir essa grana rapidamente, né? Pra botar as coisas em dia, principalmente salário de jogadores, de funcionários, de comissão técnica, todo mundo. Olha, eu vi uma coisa daquela reportagem de ontem da Globo, que deixa a gente esperançoso em relação, por exemplo, ao Pedrinho do BH. Aquela frase que ele diz lá pro Ildeu da Cunha, que era advogado, que ele diz pra ele: Sensacional. eu prefiro perder esses jogadores do que brigar com o Cruzeiro. Pô, Pedrinho, vou comprar só no BH. Tem o nosso respeito, viu, Pedrinho? Tem o nosso respeito. Tem todo o nosso respeito, cara, entendeu? Isso é Essa declaração- essa declaração sensacional do Pedrinho, cara. Também Um cara acho. que tinha 20 e tantos milhões para receber do Cruzeiro, que foi lá abrir mão de 13 milhões, entendeu? Ainda vou receber os outros 10 parcelados. Então, ele é um cruzeirense grande, um grande cruzeirense que vai ser muito, mas muito importante pro futuro do Cruzeiro. Ele não tem o sucesso que ele tem nas suas redes de supermercado, mais de 200 supermercados, mais de 230 supermercados, aí o nosso Quick, nosso cameraman tá nos colocando a informação precisa, isso é muito importante. Não é à toa. Não é à toa. Então, conhecimento de gestão, conhecimento de empreendimento, hoje um clube de futebol é empresa, gente. Quem não trata um time de futebol como empresa, tá errado, já tá nos anos 50, 60. Os times hoje aí, você tem que ter profissionais, na minha opinião, né? Profissionais gabaritados em todos os setores do clube. Hoje você sabe, você não precisa entender muito que o Cruzeiro não trabalha com essa premissa. Né? Não trabalha com essa premissa. Talvez entra porque conhece fulano, ciclano, beltrano. Não, o clube precisa de profissionais competentes para trabalhar na área. Então, eu acredito que com a gestão do Pedrinho, né, se for aí realmente o presidente do Cruzeiro, e todos nós cruzeirenses esperamos por isso, ele vai fazer isso, Bolão. Vai colocar pessoas ali que vai gerir o clube de uma forma profissional. E só para reiterar aqui, né, você falando sobre salários atrasados, o Zezé Perrella vai à Rede Globo tentar antecipar, né, não é uma coisa muito legal, mas ele vai tentar antecipar a cota de televisão para pagar os salários e nessa semana vai negociar com o Pedrinho para passar a ser o patrocinador máximo. Então, aí eu acho que vai acabar até mesmo um pouco da desculpa que o seu menino falou ali. Pagou o salário, colocou as coisas em dia. Exatamente. Aí a gente pode cobrar com veemência os jogadores aí. Tomara que faça isso o mais rápido possível, que isso aconteça até o final dessa semana, justamente para dar tranquilidade. Porque às vezes a gente fala assim, pô, o cara ganha 800 mil por mês, o que tem um atraso? Mas é verdade também que a maioria dos jogadores de futebol, eles vêm de famílias humildes. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria vem. E quando esses caras estão bem, eles têm um monte de gente por trás deles que eles sustentam, que eles mantêm. É família, é primo, é tia, cunhada, e é muita gente. Então o gasto deles também é grande. Todos são pais de família. E não interessa. Não interessa se é 1 milhão, se é 2 milhões. Se é um direito dele, ele tem que receber, ué. Tem que receber. E tem outro negócio também, que o clube gastou demais nesses últimos 2 anos e não retornou 1/3 do que gastou pros cofres, né? Não teve. Exatamente. Cruzeiro, Gastou muito mais do que tinha, né? Gastou mais do que recebeu. Gastou mais do que recebeu e não tem recebido, né? O Cruzeiro, qual que é a renda do Cruzeiro hoje? Tem vendido que jogador? Nenhum. Vê se você lembra aí, do ano passado para cá. O que é que o Cruzeiro vendeu? Ninguém. E o Zezé fazia sempre isso. Uma das coisas que o Zezé falava, que às vezes chamava de mercantilista, né? Mas era assim que ele equilibrava o Cruzeiro. Exatamente, é assim que ele equilibrava. Trabalhava as contas do clube. E tem que ser assim. Por que está falando que a gente está terminando aqui? Eu queria agradecer demais ao Omar pela oportunidade de receber a gente aqui. Cheguei aqui, gente. O Omar estava até branco. Assim, uma ressaca monstro. Esse rapaz aí. Mas ele foi ali, resolveu tomar um chá de boldo ali, ficou zero. Pablito, Zerado. honra ter você de novo com a gente aqui, cara. Estamos juntos, estamos aí para falar de Cruzeiro sempre. E se Deus quiser, em breve, também vamos fazer a live aqui
na TV Mafia Azul. Eu gosto muito de live, que a gente bate papo é com o cara que tá do outro lado assistindo ali ao vivo. A gente tira as dúvidas deles na quinta-feira. Aí a live na TV Mafia Azul, tira a dúvida do cara. Às vezes nós estamos dando opinião, ele dá uma opinião também na live, a gente fala, opa, será que não é isso também? Então é muito importante ter o torcedor junto conosco aqui na TV Mafia Azul. Muito obrigado, Omar. Criançada, feliz Semana das Crianças para vocês. Para todos nós, crianças. Parabéns a Ana Esther, ao Guido Omar. O futuro do Cruzeiro, né? O futuro do Cruzeiro, vamos passar por essas gerações aí, né? Nós já estamos ficando velhos. Eles vão seguir, né, cara? Vamos deixar um legado bacana para eles. Se Deus quiser, o Cruzeiro continuando na primeira divisão e vai continuar. E olha, eu não desisto. Gente, falando nisso, olha aqui, olha que importância isso que o Bolão acabou de dizer, do legado que a gente está deixando. Nossos pais nos deixaram esse gigante aqui, ó, que até hoje, primeira divisão. A responsabilidade que nós temos para deixar para eles, tá? Viu, jogadores? Olha a responsabilidade que nós temos. Deixar esse clube do tamanho em que nós pegamos. Exatamente. Então, temos que deixar para eles aqui. É isso aí. É? Boa sorte. Obrigado, galera. Vamos continuar confiando. Quarta-feira, lotar o estádio, se Deus quiser, e ganhar do São Paulo. Um jogo dificílimo e que nós vamos ganhar. Vamos cantar um hino junto aqui? Vamos! Vamos lá. Zero! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois a realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro, querido, tão combatido, jamais vencido. Vamos, Zero! Vamos!